Assim como Vida com Arte, nós temos também o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unicinos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a sua história dentro do Instituto. Boa tarde a todos e a todas, então. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse evento gigantesco que a universidade promove todos os anos, né? Esse ano de forma virtual, mas grandioso da mesma maneira, né? Então, sou Cristiano Rafael Silveira, professor de filosofia, graduado aí na Unicinos, né? Trabalho no NEAB há 9 anos, exerço a função de educador social, né? E vou apresentar um pouquinho do nosso NEAB Unicinos para vocês. Tá? O NEAB, então, é um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, um programa que está na universidade desde 2007, né, ligado à ação social e também à reitoria. O que o NEAB faz em si, né? O NEAB ele atua na questão do combate ao preconceito racial. Né? E como que isso se dá? Né? Através de uma reeducação étnico-racial. Então, o NEAB, nesses 13 anos de existência, né, ele vem atuando no papel de implementar ações afirmativas através da Lei 10.639 de 2003, essa lei que trata da obrigatoriedade do ensino da cultura, da história e da cultura afrodescendente e africana, né, em todos os segmentos e séries educacionais. O NEAB ele atua tanto dentro da universidade, no meio acadêmico, quanto na comunidade externa, certo? E como que o NEAB está dividido, né? Então, o NEAB, hoje, ele é um programa. E dentro deste programa, ele tem 2 grandes projetos. O projeto que deu origem ao NEAB, lá em 2007, que é o Grupo de Cidadania e Cultura Religiosa Afrodescendente, né, que é um grupo que acontece reuniões todas as sextas-feiras nas dependências do NEAB, né, ali no prédio do IHU, na entrada da universidade, na entrada principal da Unicinos ali, né, onde às sextas-feiras à noite a comunidade, tanto acadêmica quanto não acadêmica, é convidada a participar das atividades que são promovidas ali. Entre essas atividades, são promovidos, então, cursos, falas, palestras, né, a partir de um acolhimento para os sujeitos afrodescendentes e também sujeitos parceiros da nossa causa. E nesses encontros são debatidos vários assuntos que estão referentes à questão de preconceitos raciais que os sujeitos afrodescendentes sofrem no seu dia a dia. E também procuramos estabelecer maneiras de sanar esses preconceitos através da reeducação étnico-racial. E nesse grupo, como eu falei antes, então, são feitos cursos de extensão, né, certificados pela universidade, sobre a questão da história e cultura africana e afro-brasileira. E esses cursos têm o intuito de promover aos participantes uma autoestima e uma reflexão, né, sobre a questão da reeducação étnico-racial e também contra o preconceito religioso. E que
esses sujeitos possam sair com uma identidade pessoal, seja ele afro ou não, uma identidade melhorada, mais firme e mais consciente, né? Já o curso de... o segundo grande projeto do NEAB, então, que é o curso de inclusão digital afrodescendente, né? Ele vai na mesma linha do Cidadania, só que é um curso que oferece uma informática técnica básica aliada a uma formação cidadã, onde os participantes pesquisam sobre a história e cultura afrodescendente. Algo parecido com o que acontece no Grupo Cidadania, porém é um curso de informática que tem uma certificação e que prepara os sujeitos que estão indo para o mercado de trabalho, né, que tem essa vontade de ter um primeiro curso, ou mesmo aqueles sujeitos que já estão no mercado de trabalho ou que estão voltando à ativa, já saíram do mercado de trabalho, mas têm vontade de fazer uma outra atividade, né? Então, esse curso tem esse intuito de trabalhar com os sujeitos a questão técnica, porém, com essa formação cidadã de estar provocando, né, uma identidade, provocando uma identidade mais consciente, né, através do aprendizado da cultura, da importância da cultura e da história do negro no Brasil, no Rio Grande do Sul e em São Leopoldo, né? E como eu falei anteriormente, o NEAB atua nas esferas acadêmicas e fora da academia, onde a gente realiza muitas assessorias, explanando melhor o que é a Lei 10.639/03 e promovendo uma reflexão racial sobre a questão do racismo estrutural, que infelizmente está enraizado em nossa sociedade, né? Às vezes de forma velada ou de forma mascarada, né? A gente acaba vendo algumas situações e não se dá conta que essa situação é um ato de racismo. E às vezes também esse racismo acontece muito aparente, muito de forma tão descarada, muito visível, que nos pega de surpresa. E a gente acaba também por não saber como lidar com essa situação, né? E eu gostaria de salientar, dentro da minha fala, que os projetos do NEAB, então, são abertos a todos os sujeitos, a todos os públicos, a todas as idades, né? E que espero que vocês tenham ficado na curiosidade de saber mais sobre o NEAB, que acessem o nosso blog, o nosso Facebook, né, através da página da Unicinos ou outros canais da internet, enfim. E eu passo a fala para a minha colega, que vai falar um pouquinho mais sobre a questão do que é esse racismo estrutural, como que ele se comporta. Então, de momento, é isso. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Celia Angélica da Silva e eu sou assistente social do NEAB. Nosso trabalho está ligado ao atendimento social da população negra e da branca empobrecida, no sentido de trabalhar a autoestima dessa população e potencializar ela para o acesso ao mercado de trabalho, mas para além disso, o NEAB também está diretamente envolvido com os processos dos conselhos, né? Então, o NEAB está no Conselho da Igualdade Racial, o NEAB está no Conselho dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, o NEAB está no Comitê da Saúde da População Negra, o NEAB está no Fórum Estadual da Educação das Relações Étnico-Raciais, e o NEAB está também na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, participa do Congresso do CONEABS, né, que é
conjunto de NEABs, nós temos mais de 27 NEABs em todo o Brasil, né? E o NEAB também está na Associação da América Latina de Pesquisadores Negros, né? Para além disso, o NEAB está no Afro Brasil, né? Que é um espaço jesuíta que trabalha a questão da população dos negros dentro da Companhia de Jesus, né? O NEAB está também no conselho do Instituto Luciano Mendes de Almeida, o OMA, né? Observatório. Então, o NEAB também faz parte, né, do observatório, como conselheiro, que também atua nesse contexto de trabalhar a questão étnico-racial em vários espaços, né, da Companhia de Jesus, em outras universidades da Companhia, em outros espaços da Companhia. Então, o OMA está ali nesse processo transversal trabalhando isso. Então, o NEAB está em vários espaços, né? Para além disso, né, esse processo que a gente atua muito fortemente dentro da comunidade é de potencializar o sujeito afrodescendente no sentido de garantia de direitos, né? Quando a gente diz que nós estamos nos comitês, no conselho, é para também trabalhar a questão da política pública, né? A importância de que o sujeito afrodescendente se coloque como cidadão de direitos. E aí, quando a gente fala do processo do racismo estrutural, e a gente vai falar um pouco sobre isso, desse conceito, né, que o professor Silvio de Almeida coloca brilhantemente no livro dele, de que o que é o racismo estrutural, né? O racismo estrutural ele está para além, né, desse processo mais amplo, né? Ele se materializa na discriminação racial, definindo o seu caráter sistêmico. Não só através, portanto, do ato discriminatório, mas do conjunto de ações que refletem a questão do preconceito. E ele é estrutural porque ele está na base, né, do poder. As estruturas de poder trabalham o racismo como uma meta, né, para objetivar a população negra. E aí a gente fala muito, eu vou citar aqui a minha mestra querida, a professora Deva, que é esse conceito de que nós, o Brasil, né, conceituando o Brasil, nós tivemos, ela costuma falar muito isso em sala de aula, 3 filhos, né? A pátria Brasil teve 3 filhos, né? Que é o filho natural, o filho adotado e o filho trazido aí, né, coercitivamente, né? Então, qual que é a parte, qual que é o filho adotado, né, com amor e carinho, né? É o colonizador, né? É aquele que veio para o Brasil para colonizar e para fazer a exploração. O filho nativo, filho da terra, né? O filho é o indígena, né? E o filho aquele que foi trazido de uma forma coercitiva, mas que não muito aceito, é o negro que veio trazido para cá para ser escravizado. Então existe a herança, né? A nossa pátria, ela nos trouxe a herança. E qual que é a herança do colonizador? A herança do colonizador é o racismo, é o preconceito, é a forma como ele tem de se utilizar da benesse que ele teve, de todos o privilégio que ele teve em relação ao outro, né? Já o indígena, que é o natural da terra, esse, por sua vez, o que ele recebeu de herança, né? A falta de acesso à terra, né? A terra era dele, mas ele não tem acesso a essa terra. Ele não tem acesso à educação. Ele não tem acesso à garantia de direitos, né? E o negro, né, recebeu de herança o racismo, o preconceito. Então, quando nós colocamos todos esses sujeitos ladeados, percebemos que existe sempre aquele que recebeu o privilégio, que está à frente do outro. E essa é a luta do NEAB.
é transformar o sujeito indígena e o sujeito negro como sujeitos de direito. Não queremos mais ser apenas tema ou problema, nós queremos ser sujeitos de ação. Queremos ser o portador das nossas necessidades, queremos ser aquele que fala por si só, que não precisa de ninguém que fale por nós. Nós não fomos alforriados, nós ganhamos a nossa liberdade através de muita luta, de muita guerra. Não precisamos de ninguém que nos venha nos alforriar. A luta do negro dentro do conceito da educação, ele vem para além desse processo que estamos aqui. Eu sou mestranda, né, aqui na Unicinos, e meu trabalho, apesar de estar no PPG de Ciências Sociais, estou trabalhando em educação. E eu tenho pesquisado muito a educação através do movimento negro, né? Então, o negro, ao longo de toda a sua trajetória, ele vem se educando. Ele educando a si mesmo e aos seus. O movimento negro educador, que foi um artigo brilhantemente escrito pela professora Petrolina Gonçalves, ele retrata muito isso. Os negros alforriados criavam irmandades, e essas irmandades faziam cursos de qualificação. Hoje a gente vê o NEAB fazendo curso de qualificação. Essas irmandades criavam cursos de qualificação e em 1930 faziam curso de datilografia, para que as meninas não fossem apenas empregadas domésticas, e sim pudessem ser secretárias e atuar em outras atividades. Aí nós surgimos aí, quem já não ouviu falar, todas as vezes que você ia num artigo de jornal e você observa, precisamos de uma secretária. Essa secretária tinha que ter boa aparência. Quando se fala nesse conceito, boa aparência, é que ela não poderia ser negra. Mesmo qualificada, aí o movimento negro educador qualificando para o acesso ao mercado de trabalho, ela não era aceita por ser negra. Então, isso é o racismo estrutural. É aquele que vai fechando as portas, que vai não permitindo o acesso. E por que ele não permite o acesso? Porque ele tem essa necessidade de dizer que aquele sujeito negro não é capaz. Ele não tem a capacidade. E não é verdade. Nós temos no Brasil, brilhantemente, vários doutores, várias doutoras, professoras doutoras. E aí nós temos aqui, eu estou homenageando aqui o nosso Congresso de Pesquisadores Negros, estou com a camiseta do Congresso. E dentro desse processo nós vemos várias pessoas brilhantes. Mas pergunto quantas dessas pessoas chegam ao limite máximo do processo intelectual nesses espaços acadêmicos. Por que não chegam? Porque existe o racismo estrutural. Então, aqui nós vamos falar com a juventude, vamos falar com esses jovens, de que é necessário que todos, não somente os negros, todos, os brancos e negros, atuem contra o racismo. Porque não basta ser, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro, né? Não, a gente tem que lutar contra o racismo para além disso. E a melhor forma que se tem o sujeito branco, dito branco, de lutar contra o racismo é entender que ele tem privilégios. Que ele tem privilégios. Quando aquela pessoa chega na academia e fala, eu sou contra as cotas, ela vai dizer que as cotas é o racismo reverso. Aí a gente vai falar sobre um contexto histórico, a falta de acesso da população negra à educação. Então, quando você coloca as cotas, você está dando um percentual de muito do que o Brasil deve dessa indenização, dessa herança que nós não recebemos, porque nós construímos esse país. Nós viemos para cá coercitivamente e construímos todas as riquezas desse país. E eu falo isso com muita tranquilidade. Os negros mineiros chegaram aqui e com toda a sua expertise foram para Minas Gerais e daqui se tirou muito ouro
pelo conhecimento que eles tinham com a questão da mineração. Os negros ferreiros vieram para cá e, por causa da questão do acesso a trabalhar o ferro, a forja, construíram esse país através desse processo das estradas de ferro, esse processo todo. Aqui no Rio Grande do Sul, vamos falar do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a maior riqueza do Rio Grande do Sul era o charque. Quem é que tinha expertise, quem tinha o conhecimento de trabalhar o charque? Era o negro. Então, assim, nós construímos a riqueza desse país, mas nós não recebemos a herança dessa riqueza. Então, o sistema de cotas, ação afirmativa, nada mais é do que uma reparação. Aí vou citar novamente o que Silvio de Almeida coloca. Nós precisamos dessa reparação. E aí, falo aqui ao sujeito branco. Ele tem que entender que ele tem privilégio, que ele tem acesso, e que o sujeito negro não tem acesso. Vamos falar hoje da educação. Estamos falando aqui no Conecta Educação. Quais são os jovens negros? A maioria dos jovens negros foram aqueles que ficaram prejudicados no processo pandêmico, que não tiveram acesso à internet, que não tiveram condições de continuar a sua educação através da internet. Por quê? Porque são os mais empobrecidos, que são aqueles que estão à margem. E aí nós vamos fazer o conceito do marginal. O Movimento Negro Educador fala muito nisso. Quem que estão à margem, né? E daí como que a gente conceitua marginal? Aquele que está à margem da sociedade. E quem são os sujeitos que estão à margem da sociedade? Eram sujeitos negros, empobrecidos, ex-escravizados, que vieram para a cidade. Por que eles vieram, migraram do campo para a cidade? Porque eles tiveram a sua liberdade e não tiveram acesso à terra. Não tiveram acesso a espaço. Nem que eles tivessem condições de comprar, eles não tinham acesso à terra. E eles migraram para as cidades e foram se colocar às beiras das estradas e às margens e construíram aquilo que a gente fala hoje das comunidades das favelas. E aí eu vou falar do sujeito branco empobrecido. Todo sujeito branco empobrecido que vai para a favela, ele se transforma em negro, porque lá na comunidade é assim que as coisas acontecem. Mas mesmo assim, ainda aquele branco empobrecido que a gente atende no NEAB, sabe que ele não sofre tanto preconceito quanto o sujeito negro. Ou seja, nós estamos falando do racismo estrutural. Vamos falar hoje da questão do Estado. O Estado trata o sujeito negro como sujeito problema. Quem que já não viu esse termo muito usado, né? Que o negro parado é suspeito, o negro correndo é ladrão. Esse termo pejorativo, horrível, é muito utilizado na polícia. E quem é que é perseguido dentro do supermercado? Pela segurança. Quem é que é abordado na rua como sujeito suspeito? É o sujeito negro. Aí não importa se o menino tá ali de boné, skate, isso, aquilo. Se ele for branco, ele não é parado. Agora, se ele estiver ali de boné e skate e ele for negro, ele é parado. E aí, o que nós vamos falar sobre o racismo estrutural? Ele não só proíbe, interfere, como ele também mata. E aí ele mata, não só no Brasil, ele mata no mundo todo. E aí eu vou falar muito uma grande autora brasileira fala, que estão tentando nos matar e nós estamos tentando sobreviver. Esse é um processo que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos. E aí vamos analisar o branco, porque quem mata é o racismo. E o racismo ele é feito por quem? O racismo é problema de quem? O racismo é problema do branco, que erroneamente foi enganado, foi
iludido. Então, por que ele foi enganado e foi iludido? Ele foi iludido porque acredita-se nele, se colocou para ele que ele era um ser superior. Que ele era uma pessoa melhor que o outro. Que ele era melhor que o nativo. Que o indígena, que o negro, que tudo que viesse da Europa era civilização. E o que não fosse civilização não era bom. Só que isso é um ledo engano. O processo civilizatório da humanidade ele passa a partir da África. Então, a universidade mais antiga do mundo está na África. Será que o conceito educação, civilização, eurocêntrico está correto? É isso que nós fazemos a nossa pergunta. Então, a nossa fala vai para aquele sujeito branco que precisa urgentemente se analisar, se pesquisar enquanto sujeito. Por que ele tem esse conceito de que ele é superior? Ele precisa se analisar e conta isso. Ele precisa entender esse processo dele. Porque enquanto ele se sente superior, ele atinge através do racismo e através do preconceito. Estamos tendo algumas perguntas aqui. Acho que depois o meu colega Cristiano responde. Como é que eu vi aqui no chat que estão perguntando como é que faz para participar do projeto NEAB. Bom, o projeto NEAB, ele é aberto, né? E quando a gente fala aberto, é aberto mesmo, aberto a todos, os negros e os brancos. E como é que faz para participar do NEAB? Você vai lá, faz um cadastro, faz uma inscrição, e a partir daí as portas estão abertas para você. Desde que você tenha o entendimento de que lá você vai trabalhar a questão étnico-racial. Você vai trabalhar a cultura afro. E aí nós vamos falar de religião de matriz africana. Nós vamos falar de todas as religiões. E nós vamos falar da cultura africana de uma forma tranquila, leve. E aí a gente costuma falar com as mães, gente, nós não estamos aqui catequizando ninguém, mas nós vamos falar de tudo que se refere à questão negra. E a religião de matriz africana é a cultura, é uma das culturas negras. Então, nós estamos lá abertos para todos. Temos sempre lá um cafezinho aos alunos que querem entender melhor o que é o NEAB. E, para nós, é isso. Assim, nós estamos aqui abertos. Então, se mais alguém quiser alguma participação, alguma coisa, estamos aí abertos. E é isso aí. Já se o Cristiano puder fazer as suas considerações finais aí. Bom, então, assim, ó, eu vi ali que o nosso tempo já acabou, né? Então não quero estourar o limite aí, tem outras atrações aí bem interessantes para esse primeiro dia de Conecta, né? Então, agradecendo aí ao convite aí da equipe Conecta para essa participação do NEAB, né? Que para nós é sempre um prazer ser parceiros de vocês, ser parceiros da universidade, e sempre nos colocarmos de portas abertas para receber todo o público interessado em discutir as questões étnico-raciais e o não racismo, né? E agradecendo aí de forma geral as muitas manifestações que foram passadas e que eu li no chat ali, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas a gente agradece aí que o pessoal se sentiu contemplado, né? Às vezes de forma negativa, porque sofreu racismo, uma coisa ou outra, mas que bom que temos esse tema na nossa universidade, né? Então, muito obrigado a todos que se fizeram presente nas nossas falas aí, nesse momento rico para nós aí, e muito obrigado ao Conecta por esse convite. É isso, fico por aqui. Muito obrigado, Cristiano e Sueli, pela fala de vocês. É extremamente importante a gente abordar essa temática numa instituição de ensino.